Bom dia, família, uma boa tarde, uma boa noite. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Rodolfo. Família, iniciando mais um vídeo aqui hoje no canal Pit Games. Hoje a gente vai estar fazendo uma entrada com a Perigosa, certo? O objetivo aqui é só ela ter a técnica da entrada, pois ela está acima do peso. A Perigosa deve estar aí uns 4 a 5 quilos acima do peso. Então a gente vai colocar numa altura que eu sei que ela pega com facilidade, sem muito esforço, mas que não seja tão fácil assim, certo? Porque ela já é uma cadela que já escala. Lembrando que ela teve filhotes há 4 meses, então 2 meses e meio só que ela está sem amamentar, certo? Os filhotes mamaram até 50 dias de vida, então ela está se recuperando. Na realidade ela está agora em fase de emagrecer, porque ela estava bem gordinha, deixei ela bem forte para amamentar os filhotes. E agora a gente vai fazer a escalada dela. Eu coloco sempre esse pallet ali, família, na frente da escalada, para os cachorros não comer a entrada, certo? Porque os filhotes, vocês sabem como que é, morde tudo. E não diferente, eles acabam mordendo tudo a escalada. Fechei o portão, os cachorros ficar mais tranquilos, os filhotinhos não ficar tão perturbados, que eles veem que está trancado, tá? E a gente vai iniciar o salto com a Perigosa. A Perigosa, família, é o seguinte: eu solto ela de perto. Ela é uma cadela que sobe muito fácil, ela é leve para subir. É uma cachorra também que ela é doidinha, mas ela é silenciosa, tá? Então tem que ficar ligado com ela, que senão ela sai num tiro aí, eu não consigo segurar. Então sempre eu já tiro a coleira e já fico ligado. Esse é o primeiro pulo dela. Pegou com facilidade, tá? Essa cordinha, família, ela tava escapando toda hora da roldana. Eu fiz uma gambiarra ali com cano de PVC. Na realidade usei 5 canos de PVC. Deu certo, o treino foi excelente. Porém a cordinha do pneu que eu tinha amarrado no pneu de kart acabou estourando uma hora. Ainda bem que tava baixinho, que não teve problema nenhum, né? Mas tem que ficar atento com essas coisas aí também. Foi falha minha de não ter olhado, ter verificado antes. Sempre verificando, né? Mas aí depois eu já consertei, já coloquei a cordinha no lugar, tudo certinho. A Perigosa também, você vê quando ela tá com muita vontade, ó, ela tende a segurar com as patas e ela corta muito fácil o mordedor. Então eu tiro rapidamente, porque ela acaba levando para os dentes de trás, né? E roendo o mordedor, ela acaba abrindo ele. E aí depois para treinar fica uma bosta. E sempre que abre, o que eu faço? Eu vou e costuro só onde abriu, fecho novamente, tá? Ali na ponta dos pneus de kart, eu coloco um distorcedor. Tem que ser um distorcedor forte também para aguentar o cachorro. Esse distorcedor é bem forte. Esse distorcedor ajuda a corda a não ficar girando, ficar retinha. O mordedor tem que sempre estar retinho. Estou explicando no vídeo, o mordedor é necessário estar retinho. Ali eu fiz um zigue-zague e dou um nó falso, tá? Toda vez eu dou um nó falso. A cachorra pegou, eu puxo ali, rapidinho ele solta e eu venho baixando com facilidade, porque ela tá no vai e volta essa corda, né? Tá lá em cima com a rondana, mas aí embaixo tá no vai e volta ali com 2 meia-lua soldada, né? Que não tem perigo de quebrar. Então aí, ó, vocês vão ver que ela vai pular aí o segundo pulo dela. Lembrando que a gente só tá fazendo uma entrada, só para não esquecer. A segunda passada dela já tá forte, olha como tá riscando o EVA lá. Aí, ó, bem forte, ó. Tá vendo? Aí foi onde a cordinha do pneu arrebentou. Ainda bem que ela tava baixinha, então não teve nenhum perigo. Foi só o susto mesmo que eu tomei, porque caiu tudo de uma vez. E eu vou dar um jeito nisso daí. Vou amarrar ali, vou fazer uma corda tripla. Vou aproveitar que quebrou, então vamos consertar tudo. Vou aumentar a velocidade aqui para vocês estar vendo com mais facilidade. Mas antes tem que tirar dela, porque se não tirar dela, ela vai rasgar. Ela rasga, não tem jeito. Eu fico abaixando ela aí, vocês podem ver que eu fico espera para ela não ficar pulando, porque ela também fica pulando e acaba se machucando na corrente. Tá vendo ali onde quebrou? Então
eu vou colocar outra cordinha, já vamos aproveitar e vamos arrumar, certo? Eu vou adiantar essa parte que a gente ficou um bom tempo ali passando cordinha, amarrando isso, etc e tal, e vocês vão acompanhar. Enquanto eu tava arrumando o mordedor, que eu acelerei aí, eu tava anotando os cachorros, pedi pro André filmar. Dá uma olhada como eles estão quietinhos, tão tranquilo. Eles não estão pulando, não estão se batendo. Tá vendo? Estão sossegados, o portãozinho tá fechado. E eles não estão dando trabalho. Quando a mãe deles pula, tudo, eles ficam agitados, mas não chega a se machucar, fica sossegadinho. Mesmo porque o portão tá trancado, entendeu? Já limita mais o espaço deles ainda. E ali eu vou fazer a amarração certinho, beleza? E já vamos voltar pro treino quando eu terminar a amarração. Vou acelerar mais um pouco aí. Nessa hora já tinha escapado a corda, já tinha feito tudo. A corda na realidade subiu, tive que ir lá pra baixar ela. Mas deu tudo certo, arrumei. A perigosinha tava ali só esperando, deitadinha. E aí eu ergui um pouquinho a mais. Lógico que eu já falei, a gente não vai tentar altura, mas para não ficar muito fácil, eu vi que ela tava pegando de primeira, dei uma erguidinha ali só para estimular ela a fazer um pouco mais de força ali para pegar o objeto, tá bom? Então a gente vai fazer mais um pulo com ela, lembrando que eu deixei ela aqueles 2-3 minutinhos na esteira somente para ela aquecer. Mesmo ela já correndo para um lado para o outro, ela é quietinha, ela fica me olhando, eu espero ela bater o olho lá. Na hora que ela olha, eu simplesmente dou o comando de vai. Muito bom, certo? Na hora que pega, ó, nó falso. Mas você vê que ela soltou, dou um jeito de segurar. Por que que já começou a soltar? Primeiro, eu moro no interior de São Paulo, que é muito quente. Os cães estão fora de condicionamento físico. Então a gente precisa preparar eles antes de fazer essas coisas. Por quê? Porque eles cansam mais fácil, vai estar soltando mais fácil, até para segurar o peso deles vai ser mais difícil. Então, isso com o preparo físico, ela vai ficando grudada mais tempo, vai persistindo mais, e conforme for passando o tempo aí, se a gente continue persistindo no treino, fazendo ela ficar grudando, mesmo que ela não consiga, só para vocês entenderem, ela não tá ali mordendo 100%, e você tá ali insistindo para que ela pegue e morde 100%, vai dar errado, porque o treino vai acabar ficando exaustivo para ela e não vai ficar gostoso. Então a gente não pode chegar a esse ponto. Então ali eu já percebi, soltou a mordida sendo que estava grudado. Por que soltou? Cansaço físico, falta de preparo, certo? Tá muito tempo parada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar da nossa inteligência. A gente vai fazer ela pegar e baixar mais rápido, para ela acreditar que ela consegue segurar até abaixar. Não a gente ficar esperando, testando o limite dela para ver se ela vai conseguir segurar. Entende como é diferente? Então a gente nunca pode deixar o cachorro achar que não consegue. Ele sempre acredita que consegue, tá? Então, percebi no treino, tá soltando com facilidade. Tô arrumando o mordedor porque o mordedor ficou torto. Importantíssimo, o mordedor sempre tem que estar reto. Porque depois você não vai saber se o cachorro errou por conta do mordedor ou por conta que ele mesmo errou, tá? Olha lá, eu explico que é para deixar o mordedor sempre correto, porque se não tiver correto, vai chegar uma hora, o cachorro vai errar e vai ser por conta do mordedor, tá? Não pode deixar de jeito nenhum o mordedor errado, mordedor retinho. Posição que você coloca, medida que você coloca, se é 30 centímetros da escalada, se é 20, se é 40 de distância, você vai deixar certinho. Agora eu vou pegar ela de novo e a gente vai fazer mais um salto. Ela tá soltando fácil. Como eu disse, já percebi, a altura tá ali mais ou menos onde eu tinha colocado. Ela vai ter que se esforçar de novo, porém eu já sei que eu tenho que soltar mais rápido. Não pegou, vamos para mais um salto. Venho ali sempre com a mão
encostada nela para mim não perder ela de vista, na realidade de tato, e ela sair correndo disparada lá, eu não consegui segurar, ela cai lá de cima. Tem que tomar muito cuidado. Aí ó, pegou, já tem que puxar rápido ali e vir baixando. Viu que eu demorei? Rodolfo errou. Rodolfo também erra, todo treinador erra. Então, o que a gente tem que ver? Tá soltando, olha lá, eu já percebi. Vou prender ela, vou explicar. Cansada, tá acima do peso, falando tudo que eu já falei para vocês aqui. Então o que a gente vai fazer? Vai facilitar, vai usar da inteligência. Automaticamente, como eu estava no treino, não pude perceber, não tinha percebido ainda, talvez fiz mais uma vez por conta que eu não tivesse percebido, talvez não foi nenhum erro, foi a falta de percepção, até eu conseguir fazer mais um salto e já perceber que era por conta do desgaste físico, desgaste, sol, calor, mormaço, treino, esteira, filhote, tensão, ansiedade. Tudo isso daí deixa o cachorro muito afobado e ele acaba se desgastando muito antes mesmo de fazer o exercício. Então o que acontece? Tô percebendo que é por conta da exaustão que ela tá soltando mais rápido. O que eu vou fazer? Vou baixar mais rápido. Entendeu? Isso daí é tático. Eu vou até erguer um pouco mais. Vocês já estão vendo que já está mais alto. Cada EVA desse daí tem cerca aí de um metro. Vamos colocar ali que está uns 3,40 m, 3,50 m. Ainda não fiz a marcação. Não sei dizer exato. Pode ser que esteja mais baixo, pode ser que esteja mais alto. Mas lembrando que a gente não está vendo marca. A gente só quer ver ela pular. Beleza? A gente só quer ver ela fazer as entradas, fazer com perfeição, acreditar que pode pegar e preparar fisicamente. Ou seja, vir baixando o peso dela. Esteira, corrida, escalada, esteira, corrida, escalada, tração, fazendo todo tipo de treino, gastando essa energia e gastando a gordura principalmente, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Pegar, a gente libera a corda um pouco mais rápido, entendeu? Para ela baixar, chegar no chão antes de soltar. Tem que usar da inteligência também, porque às vezes o cansaço físico do cachorro que não tá deixando. Aí a gente treina ele para ele o quê? Amanhã ou depois, acreditar que ela vai conseguir baixar, mesmo se for pouco tempo, entendeu? Então vamos que vamos, mais um salto, já usando da tática, tá? Ó, fica vendo a rapidez. Percebi que não pegou, caiu um EVAzinho ali no meu olho, na hora. Importante, é perigosa, ela dá um impulso para trás, então eu não posso chegar na frente da escalada muito rápido, porque é capaz dela me jogar para trás e eu não conseguir segurar. Então eu sempre fico um pouquinho para trás dela, para não correr o risco de eu me machucar, entendeu? Tá bem gorda, bem pesada, mas ela já, vocês veem que ela tem uma facilidade para escalar, ela já vai subindo. A segunda passada dela é muito bonita. Eu gosto muito da segunda passada dela. É uma cachorra inteligente. Vocês vão ver que com o tempo essa cachorra, eu acredito que ela vai pegar 4 metros tranquilo. Tranquilamente ela vai estar pegando 4 metros. Vocês vão poder ver o passo a passo aí acompanhando. A gente saindo dela, fazendo essa altura aí, 3 metros, 3,20. E chegando lá, só diminuindo o peso, continuando no treino, melhorando o preparo físico, tá? Pra gente poder, com o menos salto possível, chegar na maior altura. Pode ver que ela tá com dificuldade, já percebi. Vou afastar um pouco da escalada, deixar ela ganhar mais velocidade, não usar tanto da técnica e sim mais da velocidade. Claro que tem que ter técnica, para fazer entrada tem que ter técnica, mas aí galera, eu tô juntando um com o outro. Eu sempre falo para vocês, começa de perto, vem vindo de perto, vem vindo de perto. Quando o cachorro aprender a fazer essa entrada, fazer a escalada subindo, aí você ganha a distância, que você vai unir a velocidade com a distância. Aí eu já estou incentivando muito mais ela. Já estou ligando mais ela, já vou deixar mais ela a milhão, porque eu já percebi que está cansado. Eu vou precisar incentivar, vai precisar do coração dela.
vai precisar que ela dá o máximo dela para pegar. Então ali eu já abraço, já faço um carinho, já vamos pegar a menina, já começo a incentivar, porque esse incentivo que vai fazer a cachorra ir, entendeu? Porque ela já tá cansada. No começo, se você faz isso, você atrapalha. Agora, quando a cachorra cansou, esgotou, ó lá, já vem abaixando, incentivando. Aí ela já chegou no chão, pronto. Positivo, entendeu? Por quê? Porque ela não soltou antes, ela acreditou que ela que desceu o bagulho, que ela que ganhou. Agora eu vou soltar a fivela ali e vou liberar para ela, e foi 100% salto. Então sempre tem que ver de acabar no positivo. Você não pode facilitar demais, ou seja, vou abaixar agora a altura, principalmente com o cachorro vendo. Mas você também não pode não usar da inteligência. Tipo, eu comecei sem falar muito, mas no final você está precisando do incentivo a mais, porque ela já está cansada, já está esgotada, vai necessitar mais do coração dela. O que vai fazer esse coração dela falar mais alto? Um incentivo. Então incentiva bastante. Final do treino, o último pulo, ela vai precisar pegar. É melhor que ela pegue do que ela não pegue, e você abaixe para ela pegar. Então é melhor às vezes ela sair sem pegar do que você abaixar para ela pegar vendo, tá? Então usa da inteligência para não fazer, em vez do certo, fazer o errado com o cachorro. Acabar invertendo a situação, porque o cachorro fica vagabundo. Depois, quando você colocar lá no alto esse mordedor, o que o cachorro vai fazer? Ele vai me facilitar, daqui a pouco ele vai baixar um pouco. Aí ela vai começar a pular menos. Quando ela vê que você baixou, ela vai chegar lá e vai pular mais. Vou servir um pouco de água para ela, certo? E vou encerrar o treino dela. Vou prender ela na corrente e vou começar o treino com a Babi. Importante, não dá muita água. Cachorro cansado não pode tomar muita água. Dá pouca água, beleza? Vou passar com ela ali. Todo cuidado sempre, ó. Vocês vão ver. Todo cuidado. Mesmo ela sendo a mãe dos filhotinhos, fica ligeiro. Tá vendo? Mão na coleira, puxando. Chego lá, solta a Babi. Portãozinho trancado aí. Olha lá. Perfeito? Segurança. Aí eu venho, pego a Babi. Pra quê? Pra não vir no mordedor, já vim mordendo. E aí eu volto no próximo vídeo mostrando o treinamento da Babi pra vocês. Espero que todos tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Rodolfo Félix Rust, canal Pet Games. E é nóis, família. Fui.